Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus, onde nessa ocasião nós teremos a oportunidade de ter o nosso estudo guiado. Estudo esse que nós temos meditado de maneira aprofundada, tirando ali muitas bênçãos, recebendo muita bênção de Deus. Isso tem sido maravilhoso. Nós temos estudado o livro de Salmos, livro esse que, olha, nós já descobrimos tanta coisa. Nós já estamos na 6ª semana do estudo. Estamos nos aproximando para o fim da semana já. Eu quero saber, você tem acompanhado o estudo? Tem feito todos os dias? Tem tido aquele encontro com Deus por meio desse estudo guiado? Papai do céu deseja nos ensinar, deseja se revelar para mim e para você no dia de hoje. Que você possa permanecer nessa ocasião para juntos termos esse encontro e vermos quais são as lições e reflexões que vamos descobrir e aprender no dia de hoje. Mas antes de sabermos e conhecer qual será o contexto de hoje, qual será o tema, a lição de hoje, eu quero te convidar, claro, a fechar os olhos para nós fazermos nossa oração. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, termos esse estudo guiado, onde temos o Teu Espírito Santo como nosso professor. Que nessa ocasião nós possamos ser impressionados pelo poder da Tua palavra, pela presença do Teu Espírito. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje é derrame sua indignação. Você está indignado com alguma coisa? Você está triste com alguma situação a qual você está vivendo ou passando? Sabe, a vida dos salmistas, como a gente já viu nos contextos anteriores, nem sempre foram um mar de flores. E vez por outras eles experimentavam alguns dessabores da vida. E eles deixaram registrado a sua indignação. E nós vamos ver algum desses contextos para vermos como era essa indignação, até onde eles iam, o que eles falavam, como eles se sentiam. E assim tirarmos um aprendizado para nós hoje. Bom, no dia de hoje foram apresentados alguns salmos. Eu gostaria de ler alguns com vocês, certo? Por exemplo, eu gostaria de ler o Salmo 58, versos 6 e 8. Esse salmo aqui eu achei bastante interessante, que diz assim: Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dissiparem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Olha que palavras duras, pesadas, né? A gente percebe que esses salmistas, eles estavam passando por uma situação bem complicada a ponto de, vamos dizer assim, soltarem o verbo, né? Como a gente costuma dizer nos dias de hoje. Eles não pouparam palavras duras para se expressarem. E aqui a gente percebe nessa oração, nesse salmo ao qual foi registrado, que ele clama por Deus para que Deus faça alguma coisa. E aqui fica o primeiro ponto para a nossa reflexão. A gente vê que ele outorga o juízo, né, a disciplina, a repreensão a Deus e não a si mesmo. Nos dias de hoje, nós somos tentados muitas vezes a fazer justiça com as nossas próprias mãos. E não é dessa forma que funciona. A gente tem que lembrar que a palavra de Deus descreve de maneira bem explícita e clara que sim, nós temos um vingador. Nós temos uma pessoa que está por nós e irá nos defender quando a situação apertar. Essa pessoa é a pessoa de Deus. Ele é quem vai trazer juízo, vai, vamos dizer assim, trazer o devido salário para cada uma das pessoas que já passaram sobre a face dessa terra. Isso é interessante porque essa indignação mencionada aqui nos Salmos, inclusive eu nem disse para vocês quais foram os Salmos, né? Mas foi o Salmo 58, versos 6 e 8, esse que nós acabamos de ler. Teve também o Salmo 69, do 22 ao 28. Teve o Salmo 83, do 9 ao 17. Teve o Salmo 94, verso 1 e 2. E o Salmo 137, do verso 7 ao 9. Todos eles são exemplos de orações em que os salmistas estavam indignados
com algumas coisas que estavam passando, com algumas coisas que tinham acontecido, né? E em suas orações, eles, podemos dizer assim, eles foram sinceros, né, em demonstrar aquilo que de fato estavam sentindo. Isso é uma coisa que eu sempre admiro nesses salmos a qual nós temos lido e meditado, porque nós percebemos que esses salmistas, eles de fato tinham intimidade com Deus, a ponto de se sentirem à vontade para derramar diante do altar de Deus aquilo que estava se passando nos corações dele. Deus conhece tudo o que se passa no nosso ser. Então, por que não, vamos dizer assim, colocar em palavras aquilo que estamos sentindo? Porque, afinal de contas, não escondemos de Deus. Então, é até algo bom para nós e para o relacionamento com Deus, sermos sinceros com Ele, né? Um outro ponto interessante que nós vimos aqui é que essa indignação ela é contrastada com aquilo que está escrito lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 44, onde Jesus, apelando ali aos seus ouvintes, inclusive a nós que estamos nos dias de hoje, que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas sabe, mesmo tendo isso como mandamento, os salmistas demonstraram que sim, em meio à injustiça, é possível a gente expressar e é permitido a gente expressar a nossa indignação. Contra quem, Davi? Contra as pessoas que estão fazendo mal tanto a nós como ao grupo de pessoas que temem a Deus. O interessante é que, dentre esses salmos que foram apresentados, eles em nenhum momento disseram assim: eu vou fazer ele pagar todo o mal que ele fez para mim, para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus irmãos. Eu vou fazer ele pagar, não. Eles clamam a Deus: Senhor, por favor, faz alguma coisa, protege a gente, destrói eles. A gente não está aguentando mais essa situação. Vem em nosso socorro, traz juízo. Isso é até uma coisa interessante, porque eles estavam, de certo modo, clamando a Deus aquilo que estava expresso na aliança. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 27, 28, se eu não me engano, é falado e abordado o assunto da aliança com Deus, em que Moisés chega para o povo e diz: olha, se vocês obedecerem a Deus e derem ouvido à palavra de Deus e buscarem seguir os seus mandamentos, buscarem fazer de acordo com o que Deus pede, essas coisas irão acontecer. E lá ele narra uma sequência de bênçãos. E uma das coisas é que nenhum inimigo iria prevalecer diante dos filhos de Deus. Então, quando eles clamam a Deus, demonstram a sua indignação em detrimento ao mal, eles estão nada mais nada menos que clamando o cumprimento da aliança de Deus, né? E aqui a gente entende que eles não passaram do ponto, né? Por quê? Porque Deus já tinha prometido isso. Então eles estavam simplesmente dizendo: Senhor, nós estamos aqui, vamos dizer assim, pedindo para que o Senhor honre aquilo que o Senhor falou, né? Outro ponto interessante que nós podemos tirar no dia de hoje sobre o derramamento da indignação é que é o seguinte, que ao mesmo tempo em que a gente derrama a nossa indignação, mas que a gente não passe do ponto no seguinte aspecto. No Salmo 83 fala que sim, a gente pode se frustrar com as coisas ruins vividas aqui na terra, mas que o nosso desejo seja para que Deus cumpra a sua palavra no quesito de trazer juízo, e no segundo aspecto de que a gente possa, de fato, orar para que essas pessoas que estão praticando o mal, que elas venham a se converter, para que elas venham a mudar as práticas e a atitude que elas estão tomando na sua vida, para que venham, vamos dizer assim, passar para o lado correto, né? Uma coisa interessante e que de fato a gente precisa entender, que muitas vezes a nossa aplicação de justiça, muitas vezes não, sempre, a nossa aplicação de justiça é sempre equivocada. Por isso nós devemos otorgar a Deus a aplicação da justiça, do juízo, pois a base do trono de Deus, ao mesmo tempo que é justiça, também é graça. Eu e você não conseguimos entender o motivo pelo qual levou as pessoas a tomarem as decisões ruins da vida.
Mas Deus, que sonda os corações, conhece todas as pessoas de maneira individual e pessoal, Ele saberá aplicar da melhor forma a sua justiça e a sua graça. Eu acho interessante que a Bíblia fala que quando a gente for para o céu, no segundo advento de Jesus, a gente vai ter muita surpresa. E eu fico às vezes imaginando essas surpresas. Talvez a gente encontre pessoas que a gente julgue não merecer estar lá no reino dos céus. E isso de fato vai ser uma grande surpresa. E nós vamos ter assim, vamos ter certeza 100% porque Deus vai mostrar e deixar claras tudo isso. O motivo pelo qual essas pessoas receberam a graça e não o juízo de Deus. Outro ponto interessante que a gente pode tirar no estudo de hoje é que talvez a pessoa que esteja passando pela tribulação não seja eu nem você, mas que talvez seja a pessoa que está do nosso lado. E talvez eu e você estejamos com dificuldade de compreender essa pessoa. Talvez eu e você estejamos até mesmo falando o seguinte: olha, mulher, tu deveria orar por ela, tu deveria ter paciência, tu não deveria falar isso, né? A lição abordou o seguinte aspecto: olha, tenha, vamos dizer assim, compaixão com as pessoas que estão passando por essa situação. E diz assim: não devemos minimizar a agonia expressa por essas pessoas. Às vezes nós, por não estarmos vivendo na pele o que a pessoa está passando, muitas vezes tendemos a julgar, né, a analisar de maneira errada a agonia da pessoa. E até mesmo a minimizar. De tipo, não, mulher, não é para tanto não, mulher, não precisa disso não. Tá, mas não é você que está passando. Não é você que está sentindo. É nesse momento que muitas vezes a gente precisa ter empatia para saber e entender a agonia que cada pessoa passa na vida. Outro ponto interessante que essa situação causa na vida do cristão é o desejo pelo reino de Deus. Só quem, vamos dizer assim, passou por uma situação difícil de provação, de privação, de agonia nessa vida, vai, de certo modo, almejar a vinda de Deus. Talvez uma pessoa que perdeu alguém querido, né, uma pessoa amada, está passando por uma grande agonia. E talvez já tenha feito alguns questionamentos, já tenha falado muitas palavras duras, palavras que expressam um aparente, vamos dizer assim, uma aparente dor, né, uma aparente raiva, desgosto. E aí, essas pessoas normalmente, elas se abrem os olhos para dizer o seguinte: olha Deus, eu não aguento mais esse mundo. Eu preciso que o Senhor volte. Eu preciso que o Senhor venha dar fim a toda essa maldade, a essa situação triste e ruim que eu estou passando. E isso é algo bom, porque, infelizmente, nós deveríamos almejar o reino de Deus sem precisar passar por esse tipo de situação. Mas se é nesses momentos em que a gente compele o nosso coração a almejar com grande veemência o reino de Deus, então que bom. Papai do céu nos abençoe. E, por último, um dia, a lição deixou bem claro aqui, um dia a justiça virá. Que eu e você não façamos justiça com as nossas mãos, mas esperemos o autor da justiça, aquele que está sentado no trono de justiça, vir fazer justiça por cada um de nós. Tá certo? No mais, Papai do céu te abençoe. Que você volte amanhã para darmos prosseguimento ao nosso estudo guiado sobre o livro de Salmos. Fica com Deus. Deus te proteja de todo mal. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.